Olá, alunos da turma AT48, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa quinta aula da disciplina Nutrição e Dietética em Enfermagem. E hoje nós iremos falar sobre o índice de massa corporal. O que é o índice, quais são os parâmetros, desse índice, como é calculado esse índice, né? E aí no final dessa aula eu deixei aí uma provocação para que vocês realizem o cálculo do índice de massa corporal, né? A gente vai avaliar lá na tabela, né, que é pela Organização Mundial de Saúde, para ver se a gente está com peso adequado, né? Sobrepeso, obesidade, tudo isso a gente vai ver nessa aula, tudo bem? Então vamos lá? O índice de massa corporal, que também é conhecido como IMC, é um parâmetro bastante utilizado para classificar o indivíduo de acordo com o seu peso e altura. Então, é um cálculo, né, que baseia aí entre dados numéricos de peso e de altura, tá? Seu uso é disseminado principalmente entre profissionais que trabalham com o corpo, como médico, fisioterapeuta e profissionais de educação física. Porém, nas unidades básicas de saúde, né, quando se trabalha muito com grupos de obesidade, grupos de hipertenso, né, a unidade básica ela acompanha o crescimento e desenvolvimento infantil, então também é realizado muito pelos profissionais da enfermagem, né, esse cálculo de IMC, tá? É importante ressaltar que a Organização Mundial da Saúde utiliza esse índice como indicador de nível de obesidade nos diferentes países. Então, quem estabeleceu isso aí, esse parâmetro, foi a Organização Mundial de Saúde, né? E vem aí como um histórico, né, mundial aí, tá? O cálculo desse índice é bastante simples e para utilizá-lo, basta saber o seu peso e sua altura e inseri-los na fórmula. Então, a fórmula dada é o seguinte, o peso em quilos dividido pela altura vezes a altura, né? Aí vai dar um resultado. Eu deixei até aqui um exemplo, ó. Confira um exemplo para esse cálculo. Uma pessoa pesa 57 quilos e mede 1,54 m. Logo, o IMC será 57 dividido por 1,54 vezes 1,54. E o resultado dá 24,3, né? E aí, a partir desse resultado, a gente vai lá para a tabelinha, né, de referência da Organização Mundial de Saúde para saber, né, o índice de massa corporal dessa pessoa, né, se ela está em sobrepeso, obesidade, né. Então, se deu lá 24,3, ela se enquadra no peso normal, né. Então, entre 18,6 e 24,9, né, o índice de massa corporal é considerado como peso normal, tá? E é claro que isso varia muito, tá, pessoal? Tem pessoas que são extremamente altas, extremamente magras, mas isso é questão fisiológica, né, do próprio organismo do paciente. Então, se a gente faz o cálculo do IMC de uma pessoa que é muito alta e magra, né, vai constatar lá que ela está no quadro de magreza ou até mesmo de magreza extrema. Por isso que, além do IMC, é avaliado as condições desse paciente, tá? Como qualquer índice, esse também apresenta problemas. Um exemplo foi o que eu acabei de falar, né? Vai muito da questão corporal do paciente também, tá? Não é porque esse indivíduo é tido como normal pela tabela que ele será considerado saudável. Um outro exemplo é, o meu IMC está dentro do peso normal, porém esse paciente só ingere, né, alimentos que não são pertinentes, né, alimentos industrializados, né, comidas de rua, né, então pode ser que ele esteja num índice de massa corporal adequado, né, com peso corporal adequado, por ter um metabolismo muito acelerado, porém a sua alimentação não é saudável, tá? Assim como não é verdade que todo indivíduo acima do peso normal apresenta problemas de saúde. Esse índice apenas serve para alertar. Caso você esteja acima do peso ideal, é importante que tenha o maior cuidado com a sua saúde,
pois os riscos de doenças cardiovasculares e de diabetes, por exemplo, são maiores em pessoas localizadas na faixa de sobrepeso e posteriores, né? Então, sobrepeso, obesidade 1, 2, 3, né? Tem maior risco, fatores de risco para desencadear uma hipertensão, uma diabetes, né? Todas essas questões aí de saúde, tá? Embora ainda bastante longe do grau dos Estados Unidos, muitas crianças brasileiras têm atingido a obesidade, né? Nessa pandemia, então, mais do que nunca, né? Porque a criança ela fica em casa, ansiosa, né? E acaba ingerindo alimentos daí que não são pertinentes para sua dieta, tá? A obesidade infantil é tema de grande preocupação para a saúde pública hoje. E não é à toa. Essas crianças tendem a apresentar problemas de pressão alta, baixa resistência cardiovascular, triglicéridos elevados, diabetes, além de problemas psicológicos que serão estigmatizadas entre seus colegas, né? Então, o famoso bullying, né? Depressão, né? Tudo isso vai envolvendo, juntamente associado com essa obesidade na infância, tá? É o que pode acontecer, tá bom? Nesse sentido, é fundamental que pais, professores e profissionais de saúde estejam atentos aos pesos das crianças e adolescentes. Tanto, como eu comentei com vocês, quando vocês estiverem tendo a disciplina de saúde pública, né, e saúde da criança também, vocês vão aprender como acompanhar o crescimento e desenvolvimento dessas crianças, né? Então, nós profissionais de saúde também precisamos estar alerta a essas alterações, tá? Assim como o processo de gordura não é bom à saúde, o processo extremo também não é. Então, assim, o paciente ele tá num quadro lá de obesidade grau 2, né? Não é bom para a saúde. Mas também, né, esse paciente está num quadro de magreza extrema ou até desnutrição, também não é bom, tá? E como meio de manter a atenção sobre o fator peso, o uso de índice de massa corporal é altamente recomendável. Ou seja, ele está nos dizendo, né, se está muito fora da curva, se está ali adequado, né? Portanto, caso receba algum problema relacionado ao peso, encaminhe a criança ao endocrinologista e a um profissional de educação física responsável. Normalmente a especialidade médica de endócrino vai coletar séries de exames para saber também se não é questão hormonal, né? Vai acompanhar uma dieta adequada, né? E, é claro, estimular a prática de exercícios diários, tá? Cuidando da alimentação e praticando atividade física regular, é possível controlar o problema, né? É um equilíbrio, né? Então, posso comer de tudo? Posso, mas, né, tem que ser moderadamente. Posso praticar exercício? Com certeza, não só pode como deve, né? E aí, só para finalizar, que a gente vai fazer isso aí em aula online, né? Quando a gente estiver tendo contato, para nós praticarmos o nosso IMC, Índice de Massa Corporal, né? Então, a gente vai pegar lá o nosso peso e dividir pela altura vezes a altura. E aí, eu quero saber qual o índice de massa corporal de cada um de vocês. A gente pode fazer o cálculo ali na hora e já vamos olhar aqui na tabela, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima aula. E lembrando que a gente tem uma atividade complementar aí após o término, tá? Beijinho, até mais!